Meus amigos, ultimamente vocês têm me recomendado só coisa boa, mano. Também recomendo umas porcaria pra me torturar, mas esses daí eu trago depois. Hoje a gente tem um mangá com uma ideia simples, mas muito bem feita, que é Hikaru ga Shindanatsu. Bom, eu não vou enrolar mais que isso, porque eu acabei de ler e eu tô no hype pra falar dele. Então se inscreve, dá o like, pelo amor de Deus, e bora pro conteúdo. Bom, como de costume, a arte, né? Cara, a primeira vez que eu olhei isso daqui, eu pensei, mano, foi o Tatsuki Fujimoto de Chainsaw Man que desenhou isso, porque é muito parecida a arte. Mas eu tava enganado, porque o artista por trás é o Ren Mokumoko, um cara que merece crédito por ter criado esse mangá. A arte da obra é bem falha e feita com linhas inconsistentes, sem contar que o lado artístico dele tá voando aqui, porque olha esse painel, mano, isso tá incrível, na moral. Tem muitas ideias únicas e bem executadas durante as páginas que adicionam demais pra história, e principalmente ao terror dela. Bom, mas falando em história, vamos contar sobre ela agora. Ela começa com Yoshiki e Hikaru, dois amigos trocando ideia em um dia muito quente. Eles estavam conversando sobre o Hikaru não lembrar de nada que aconteceu nas montanhas. E é um bag meio confuso, porque não é explicado, a gente pega o assunto no meio. Mas começa a fazer mais sentido quando Yoshiki diz que ele realmente é diferente do Hikaru original. Aquela coisa então fica surpresa e se deforma, dizendo que a imitação dele deveria ser perfeita. Seja lá o que fosse aquilo, começa a se embrenhar até nos balões de diálogo do mangá, enquanto o Hikaru falso pede para que ele mantenha segredo. Ele nunca foi humano antes, e o que ele sente é de verdade. Ele quer viver aquilo e também não quer ter que matar o Yoshiki. Sem muita escolha, ele aceita aquela farsa. Só que sempre que ele tá de frente com ele, mesmo que ninguém suspeite de nada, a expressão do Yoshiki é de óbvio desconforto. Na escola, ele começa a notar umas coisas sobre aquele ser que, por mais que ele tivesse todas as memórias do Hiraku, tudo que ele fazia era como se fosse a primeira vez. Por exemplo, quando ele chora com um filme que ele já tinha visto e adora comer uma comida que é normal, porque ele nunca comeu. Um gato que também era gentil com os meninos tem pavor daquela coisa, provavelmente por sentir algum perigo enorme vindo dela. No caminho de volta da escola, o Yoshiki tá todo confuso, porque ele sabe que aquilo não é o seu amigo, mas o que exatamente é aquilo então? Ele não sabe o que sentir e por mais que tente aceitar ele como o Hikaru, as coisas ao redor só lembram ele que ele não é, que ele é apenas uma cópia, tentando fazer sabe-se lá o que. E uma das coisas que faz ele lembrar que ele é uma cópia é uma velha gritando pra ele, o chamando de Lorde Dominador de Cérebros, falando por que você está aqui na minha frente. Não explica como, mas ela sabe um pouco demais. E o Hikaru, né, ele tinha que fazer alguma coisa sobre isso, indo na casa dela e chamando pelo seu nome de um jeito gentil pra entrar. Só que isso vai piorando cada vez mais, até a única coisa que a gente vê é a trilha do que sobrou daquela velhinha. Até agora tudo bizarro, tudo esquisito, mas meu amigo, as coisas vão piorar bem mais agora. Um amigo em comum deles, o Maki, tava com medo de atravessar o caminho da floresta sozinho, porque ele disse que tem coisas ao redor que chamam a atenção dele, mas ele tem a forte sensação que não pode olhar para os lados, não importa o que. O Yoshiki tá achando aquilo bobeira, mas duas amigas deles ficam interessadas e o grupo decide ir. E é claro que o Hiraku ouve e também tava afim de ir junto. Chegando lá, eles conseguem atravessar tranquilamente, olhando para os lados e tudo mais. Só que isso acaba deixando o pessoal confiante, e na volta, o Yoshiki começa a ver algo se balançando. Ele foca a vista e tenta olhar melhor, e quanto mais perto ele chega... já era, aquilo ia seguir ele. Aquela coisa em um piscar de olhos já tava literalmente atrás dele, e o Hiraku diz: tu olhou, né? Isso daí não vai dar bom, filhão. Você tem que olhar só pra mim, Yoshiki. E do nada um estalo enorme acontece e o nariz dele começa a sangrar. Ele explica que aquela coisa se sentia sozinha e só queria se prender a alguém pra ter companhia, mas é claro que isso faria mal ao Yoshiki. Então ele quebrou ela inteira e sugou ela pra dentro do seu corpo, e completa dizendo que ele já tem alguém, e ele só precisa olhar pra ele pra nada de ruim acontecer. O Hiraku é um equivalente àquela coisa, ele se prendeu no Yoshiki, mas diferente daquele outro espírito, ele era muito mais poderoso e perigoso, já que todo mundo conseguia ver ele. Meio confuso com a explicação, aquilo fica na mente do Yoshiki, e quando eles estão jogando queimada, o Hiraku leva uma bolada na cara que vai parar na enfermaria. Lá ele pergunta se aquilo tá doendo de alguma maneira, e ele diz que não, ele não consegue sentir praticamente dor nenhuma, mas o nariz dele ainda assim sangrava. Então ele diz pro Yoshiki colocar a mão dentro do seu corpo para ele entender o que ele era melhor. Daí quando ele abre a blusa, tinha um buraco no meio do peito dele.
quando ele coloca a mão ali, a única coisa que ele vê é escuridão. Esse painel aqui, inclusive, me lembrou muito Drácula Midnight Children. Ele descreve a sensação como tá colocando a mão em peito de frango cru com molho tare. E o Ricardo responde que faz tempo que ele não sente nada vivo dentro dele. Então, ele é uma imitação meio merda, né? Porque ele nem vivo tá. Depois daquele momento íntimo, por assim dizer, ele vai no mercadinho pra mãe dele e uma mulher estranha segura ele do nada e começa a falar um monte de groselha, falando que é melhor eles ficarem distantes antes que eles se misturem completamente. Ela diz que não sabe muito, mas ela consegue sentir as coisas mais do que os outros. E há um bom tempo, ela sentiu uma energia estranha vinda da montanha. A mesma montanha que o Hiraku de verdade foi antes de voltar como aquilo. Só que depois, ela veio sentindo aquela mesma sensação vinda deles. Então algo estranho tinha ali. Ela fala pra ele se afastar e passa o número pra eles trocarem ideia em um lugar melhor se ele quisesse. O Yoshiki continua indo pra casa do Hiraku e sustentando aquela mentira, porque ele realmente quer acreditar que o amigo dele voltou à vida. E também porque ele tá com medo de se afastar e algo ainda pior acontecer. Só que tá ficando difícil suportar aquilo. Ele não aguenta mais ficar do lado dele. Então, no desespero, ele manda uma mensagem pra aquela mulher. Só que o Hiraku vê. Então, vamos esperar o pior disso daí. O mangá já corta pra eles se encontrando e ela diz que algo estranho tem acontecido pra pessoas como eles, que criaturas estão aparecendo com mais frequência e que coisas estranhas estão rolando por toda a cidade. Tudo isso depois que aquela coisa saiu da montanha. É como se uma parte do inferno tivesse livre e abrindo uma brecha pra aquele tipo de coisa tá aparecendo, como o próprio Ricardo. Quando o Yoshiki questiona ela, falando pessoas como a gente, a mulher revela que o marido dela no passado também se tornou igual ao Hiraku, e tudo que ele deixou pra trás quando ele foi embora eram cicatrizes no corpo do seu filho. Então, ele tinha que se afastar enquanto ainda dava tempo. Depois, na escola, o Yoshiki fica pensativo sobre tudo que ele ouviu, mas ele não sabe o que fazer. Ele tem que se afastar, mas como? Naquela mesma hora, o Hiraku aparece e eles começam a discutir. Essa discussão leva ele a dizer que o Hiraku não era ele, e o moleque quebra, apertando o braço dele de um jeito que ele não consiga se soltar e o seu corpo começa a vazar, se prendendo até mesmo no teto. Ele começa a consumir o Yoshiki. Nesse momento, ele tem uma breve visão de um Japão antigo e uma mulher carregando uma cabeça. Quando o Hiraku retoma os seus sentidos, ele sai dali e pede pro Yoshiki não odiar ele. Meio difícil, né, amigo? Porém, o Yoshiki realmente não odeia ele. Ele inclusive pede desculpas. E ao invés de se afastar, ele decide ensinar aquela coisa a ser o Hiraku. Péssima ideia na minha opinião, mas ok. Com isso em mente, ele decide levar ele pra um evento que ia rolar num templo, e tá tudo legal até agora. Eles vão lá, se divertem, parará, só que na hora de fazer os rituais, o Hiraku só simplesmente não consegue atravessar o portal. Ele era repelido por ser alguma coisa negativa. O Yoshiki nota essas coisas e tenta explicar pra ele que ele não é o Hiraku, ele é o que sobrou do Hiraku. E parece até que tá funcionando, já que quando ele tá triste, o Hiraku se afasta dele, ele respeita o espaço do Yoshiki. Mas ele mesmo vai lá e segura ele, pra ele não ir embora, tá ligado? Porque ele tá começando a gostar daquela coisa. A criatura, ela é ruim em essência, só que o Hiraku acaba fazendo ela se tornar boa. Então ele aceita aquilo e diz que não pode substituir o amigo dele, mas pelo menos vai proteger ele. E é o que ele faz quando a irmã do Yoshiki encontra um espírito com cabelos longos dentro da banheira dela. Eles vão lá, o Hiraku ia fazer a mesma coisa que ele fez com aquele primeiro, mas algo dá errado e ele começa a ser afogado. Então o Yoshiki, tentando ajudar ele, acaba sendo puxado junto, e ele vai parar num mundo com vários cérebros que reprimem ele, até aparecer uma memória de uma briga que ele teve com um Hiraku de verdade no passado. Quando ele acorda no mundo real, ele vê que era ele que estava afogando o Hiraku. E o último painel acaba com um simples Yoshiki, fim da história. Só que não, né? Ela ainda tá em lançamento. E como o Drácula Midnight Children, que eu falei aqui no canal um tempo atrás, esse mangá tinha muito potencial, velho. Eu tenho que falar ele aqui pra vocês ficarem tão ansiosos quanto eu. A ideia do monstro não ter forma e ser aquela coisa é uma parada meio cósmica e dá uma curiosidade tão grande que tu só não consegue parar de ler, tá ligado? Você sempre quer ver o próximo capítulo pra entender mais sobre aquele mundo. E velho, eu tenho muito respeito por mangás que conseguem fazer isso, viu? Porque não é um bagulho fácil. A ideia simples da obra, se passar numa vila e ficar em torno de 2 personagens, é meio arriscada, porque pode ficar enjoativo. Só que eles acertaram perfeitamente aqui. Então, meus amigos, fiquem com a minha recomendação e acompanhem o lançamento desse mangá que nem eu vou fazer. Quando o final sair,
pode ter certeza que eu vou trazer aqui no canal, tá certo? Bom, mas moçada, por hoje eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, e antes de ir eu quero agradecer aos membros do canal, esse pessoal lindo que me ajuda muito aqui. E também aos marcados pelo estigma, que são o Orange PDSC, o DM Raps, o Ticatari, o José Newton PF Caldeira, o Leonardo Ferreira, o José Henrique, o Ulisses Juca, o Caio GBB, o Pedro J, o Thiago Goulart, o El Cosmical, o Black Bullet, o Evandro Neto, o Camilo Costa, o Xioga, o José Renato, o Matheus Augusto, o Marronzinho BR, o Samurai Victor, o Gabriel Lázaro, o Capivara Dark, o Du Ferreira, o Cobra Sólida, o Rafa Baldini, o Al Pedro, o Dead Macabro, o José V. Varela Júnior, o Lohan Bento Ferrari dos Santos, o José Henrique, o João Pedro Coelho, o Victor Pendragon, a Marta Aparecida, o Plutonita, o Prix, o Joelson Palheta, o Lucas Angeli, o Caio Carvalho, o Raid, o Sassagueiro, o Brian Lima, o René Natan, o José Pedro Coelho, o Fantasmão do Chamada da Missão, o Mr. Ivan, o Mortius77, o Predo, o Ítalo Araújo, o Meth, o Jonatas Vicente, o Gustavo M e o Ícaro. Obrigado demais, meus amores, pelo apoio que vocês têm me dado aqui e estão me dando lá no outro canal, né, o Psine, o canal secundário que eu criei, que é de opinião. Se você não é inscrito, se inscreve lá. Porque o dinheiro que vocês investem aqui no canal, ele vai para peças no PC e ajuda tudo que eu faço, né, as lives, o outro canal, esse canal. Então, cara, de coração, mano, vocês estão apoiando mais que o cenário, vocês estão me apoiando de verdade. Bom, mas por hoje é isso, moçada. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!